mais uma vez vamos falar do cara aqui. Quem? Dele, né? O famoso Bitcoin. Tá aqui. Ele teve aquela subidinha que a gente ficou de fora, que a gente falou não tem nada confirmado ainda. E muita gente falou, não, agora vai, agora vai, agora vai. Como eu vi alguns canais fazendo, né? Canais especialistas, né? Falando. E assim, canal que às vezes tem muito tempo de uma coisa, não significa que é especialista naquilo. Ponto. Hashtag é isso aí mesmo, tá? O que acontece? Principalmente quem pegou aqui na ponta, aqui, ó, lá em cima, né? Com essa devolvida aqui, já tem mais de 20% de queda, mais de 20% de desvalorização. Então agora, vocês estão entendendo que uma coisa é o que a gente acha. Opa, aqui não é assim, aqui é aqui. Eu já estou confundindo até os comandos aqui. Então, quando a gente olha isso aqui, turma, é o seguinte: a gente não vai ficar de fora do movimento. A gente só precisa que ele aconteça. Precisa que ele comece de um jeito interessante pra gente, para daí, talvez, quem sabe, ter a condição que a gente espera para fazer alguma coisa. E aí, turma, aqui ele também vira e mexe, ele vai apresentando coisas pra gente. Porque o segredo para dar errado nessas leituras que a gente faz em qualquer coisa, não é só no Bitcoin, qualquer coisa que você tá olhando os candlesticks aqui, tá? O segredo é tentar adivinhar. Uma coisa, por exemplo, eu falo pra você, ó, que palavra é essa aqui? Aí eu escrevo qualquer coisa aqui, né? Deixou os espaços aqui. Uma coisa é você tentar adivinhar isso aqui. Você até pode acertar uma vez ou outra, mas geralmente você vai errar. A outra coisa eu falo, que palavra é essa aqui? Que palavra é essa aqui? Ó, você vai falar, bom, provavelmente o que está faltando aí é a letra X, isso aqui é abacaxi, que é uma fruta. Opa, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então o que a gente faz aqui é basicamente isso. A gente está tentando só ver essa parte aqui. Quando aparecer essa parte, a gente sabe qual é a palavra e aí a gente entra. Então é isso. Quando ele faz isso daqui, ó, tudo isso daqui para mim é toda essa parte aqui que eu já entendi. Agora falta essa última parte aqui que é o finalzinho, porque pode ser abacate, abacá, sei lá o quê. Então eu preciso só da confirmação para ficar quase que 100% ali de certeza de que agora ele vai começar a fazer aquilo ali. Tá? Então é basicamente essa coisa que a gente vai fazendo. Por isso que eu falo, se você ficar tentando adivinhar, vai dar problema. Mas Bruno, como assim? Não tem sentido. Você tá vendo o negócio subir, depois desce, depois. Como? Então, aí que tá, cara. Não tem como eu te explicar tudo isso num vídeo rápido. Né? Isso aqui são coisas que você precisa de dias para entender. Mas tudo a gente consegue aprender a ler mesmo. Assim como você aprendeu a ler, juntando isso aqui com som, isso aqui tem outro som, isso aqui tem um outro som com outra coisa, isso aqui tem outro som com outra coisa, e depois você junta com outra coisa ainda. Enfim, é a mesma coisa. Então a gente junta as pernadas, a direção das pernas, a posição dessas linhas coloridas e o que cada uma delas significa, inclusive as paradas, aonde elas param, por que elas param, quantas vezes elas param aqui na mesma região. Por isso que às vezes eu faço isso aqui para visualmente ficar fácil para vocês entenderem também. Por que que para mim faz sentido essa região bater com essa linha laranja? Isso significa muita coisa. Por que que eu sei que provavelmente aqui vai ter alguma coisinha? E isso aqui também é muito importante que a gente está olhando aqui. Gente, é tanto detalhezinho, tanta coisinha boba, né? Que a hora que a gente junta como um todo, sem contar, claro que eu não estou falando, mas isso aqui como um todo, tá? Isso aqui diz muito para mim. Ainda tem as regiões aqui. Então, eu tenho muitas informações aqui. Ainda tô meio gripado, desculpa aí, turma. Muitas informações aqui, ó. Tá? Olha onde está o preço. Né? Eu sei disso. Eu só mudei para cá. Por que, que eu mudei para cá? E por que, que essa região é interessante para mim de um jeito? Tudo tá aqui. Então, isso aqui é o abacaxi que eu estou descascando que eu falei para vocês. Tudo aqui diz para mim. Opa, agora eu preciso aqui, ó. Aqui é a parte, que letra é essa aqui, né? E eu preciso do i aqui para eu ler esse abacaxi. E aí eu vou saber se ele vai para cima ou vai para baixo. Deu para entender mais ou menos como é que funcionam as coisas e por que, que eu não fico tão desesperado? Por que, que eu vi e mexe eu fico desesperado pra caramba quando eu tenho que vir aqui e falar, turma, calma, calma, não confia no pessoal agora, tá? Por que, que eu aqui inclusive, tá? Depois eu vou fazer um outro adendo. Mas por que, que eu fico até mordido quando eu vejo um canal que nem é disso falando sobre isso e falando informações que tecnicamente estão corretas, não estão erradas, mas o contexto da informação como um todo está totalmente errado. Mas aí fica difícil debater com esses inteligentinhos, que são pessoas realmente muito inteligentes, que sabem de coisas demais, mas o que é mais importante para falar disso daqui, não sabe. É como se eu fosse pegar o Einstein para falar sobre nutrição. Pô, o cara era físico, ele não vai saber sobre nutrição, ele vai falar um monte de besteira sobre nutrição. Ah, mas ele era um cara mais inteligente do mundo, naquela área, naquilo ali. Não vamos confundir Lé com Cré, porque é isso que faz o mundo estar todo cagado como está hoje. Toda essa bagunça nojenta que está hoje. É por causa disso. Que a gente coloca um monte de gente no pedestal que tem capacidade para coisa X, não para Y. Muito pelo contrário. Tem gente que é muito menos importante, grande aspas aberta aqui, né? No todo, mas que a informação de Y, como a pessoa dedicou a vida para aquilo, tem muito mais peso aquela informação daquela pessoa no contexto Y do que o famosinho de outro eixo falando sobre esse contexto. Então isso é muito complicado, mas aí aqui começa a ser a mesma história, tá? De querer debater o sexo dos anjos, religião, política e o que for, né? Ninguém está pronto para isso, não existe maturidade para esse tipo de conversa, né? A gente está mais preocupado em vencer a discussão do que está do lado certo dela, tá? E isso é a minha religião hoje. Eu estou muito preocupado em mudar de opinião toda hora. Porque eu sei que se eu mudei é porque eu vi coisas que me obrigaram a tomar essa coisa. Então não se assustem, principalmente quem for conversar comigo, no meio de um papo muito cabeça, se conseguir me trazer evidências legais pra caramba, se me dar um tempo para pesquisar, entender aquilo, de digerir a informação que a gente precisa disso, tirar um pouco a emoção, eu mudar de opinião.
Às vezes no meio da fala, fala, não, não, pior que faz sentido, né? É isso aí mesmo. E tudo bem. Sabe por quê? Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente busca se consertar, se organizar, se corrigir, melhor pra gente. Só uma dica, tá? Então aqui, né, e aí eu finalizo. Aqui, inclusive, a gente pode ter um cenário como esse acontecendo. Ah, então pronto, agora a gente está numa tendência de baixa, vai virar um canalzão de baixa? Eu não sei. Eu preciso primeiro que isso aconteça. Que é o quê? Esse fundo aqui, né, que a gente está vendo aqui, ó, ele precisa ser mais baixo que esses caras aqui. Então ele precisa vir abaixo dessa região, que é uma região de risco. Olha as coisas fazendo sentido. Então eu preciso que essa perna, ela venha até aqui. Né? Até mais, talvez. Depois ela suba, mas eu não queria que ela subisse até aqui. Que ela viesse e passasse de uma vez aqui, ó. Ou que ela viesse depois, retestasse isso aqui e continuasse. Aí eu vou falar para vocês. Se vocês têm Bitcoin aí, eu vou até escrever. E algo assim acontecer, aí eu acho que vocês estão enrolados. Aí eu confesso, aí eu não vou dar migué pra vocês não. Aí vocês estão enrolados, tá bom? Porque a gente vai passar abaixo de 30 mil tranquilo. Tranquilo, tranquilo, bem mais, tá? E aí o chicote estrala. Mas enquanto isso aqui não aconteceu, olha aí, o que tem aqui? Não tem nada. Né? O preço está aqui ainda. Então a gente não sabe se ele vai fazer isso aqui, ou se ele vai fazer isso aqui, ou se ele vai fazer isso aqui. Né? Que é o que seria legal, né? Segurar aqui, tal, tudo e por aí vai. Então, agora, turma, né? E não só agora, mas para todas as coisas, calma. Tira a emoção de lado, tá? E essa aqui é a minha leitura sobre o Bitcoin agora pra gente. Demorou? Então, turma, só queria fazer esse vídeo aqui para explanar algumas coisas, para colocar alguns pingos nos is e explicar coisas bem detalhadas ali, para fazer bem um pouquinho mais de sentido, principalmente para quem olha isso e fala: "Meu Deus, mas não tem como saber". Tem como ter algumas ideias. A gente tem algumas pistas, mas a gente só vai conseguir solucionar o caso se todas as pistas se juntarem, tudo apontar para a mesma direção, tá? Basicamente é assim que a gente faz, beleza? Então, agora tá aí mais uma explicaçãozinha. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até.